Bom dia, meus queridos. Vamos ao estudo da lição número 6, na parte do domingo, falando sobre a purificação do santuário. A primeira mensagem angélica falou, ou tem a expressão, temer a Deus e dar-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Quando essa expressão foi colocada na mensagem do primeiro anjo, obviamente que a hora do seu juízo, ou a hora do juízo de Deus, iria começar em algum tempo. Mas quando começaria esse juízo de Deus? Em que momento da história humana esse julgamento, esse juízo teria início? João viu uma porta aberta no céu. Na lição anterior, vimos que João viu que havia todo um tribunal montado. O mesmo tribunal que o profeta Daniel viu. Então o profeta Daniel tem a resposta para essa pergunta, quando teria início o julgamento no céu ou os juízos divinos, ou o dia do juízo. Por isso é importante que possamos olhar para dentro das profecias de Daniel, no capítulo 7, 8 e 9, a fim de que possamos entender quando teve início este juízo, de acordo com o que João viu no Apocalipse, com as 3 mensagens angélicas. Por isso, nós temos que ter confiança no Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o único que, através do seu sacrifício, consegue salvar o ser humano, e é o único que consegue, através de sua intercessão no santuário celestial, absorver ou ter uma absolvição de uma pessoa que se entrega plenamente a Ele. Quando a pessoa se entrega a Jesus, constitui Jesus como seu advogado perante Deus. Por isso, dependemos de Jesus para todas as coisas desta vida, tanto para o viver aqui, como para viver na eternidade, através, assim, do que Ele pode fazer por nós, intercedendo pela nossa vida diante do Pai. Um ser humano está manchado pelo pecado. Não tem condições de sozinho se comparecer perante Deus e fazer assim a sua defesa. É preciso que haja um advogado para que represente essa pessoa. Quando nos Estados Unidos um rapaz foi preso por causa de um crime, um advogado se ofereceu para defendê-lo. Ele disse, não precisa, eu tenho conhecimento jurídico, eu mesmo vou me defender. E ele pegou mais alguns livros assim de leis e começou a ler. E foi perante o juiz, mas ele não teve nenhuma chance, porque o advogado de acusação foi assim, de uma perícia muito grande. E acabou mostrando que esse moço, ele tinha culpa. Ele tentou se defender sozinho. E no final o juiz disse, sabe do que o senhor precisava? De um advogado que pudesse correr atrás de provas. Aqui preso o senhor não conseguiu nada, a não ser piorar a sua situação. O ser humano, diante de Deus, só consegue piorar a sua situação se quiser se defender sozinho, mostrando suas boas obras, que não valem nada diante de Deus se não estiver vinculada ao Senhor Jesus Cristo. Por isso, Jesus é tudo para todos nós. John Glenn foi um astronauta americano que ele deu várias voltas em torno da Terra em uma nave espacial. Quando ele retornou da sua primeira viagem, ele foi discursar no Congresso americano. Ali, ele disse palavras simples e disse, eu estou grato pela oportunidade que me deram de estar voando no espaço e dar voltas à Terra. E só posso dizer uma coisa, apesar de toda a tecnologia, apesar de tudo que nós já inventamos, nós dependemos totalmente de Deus, porque se não fosse por Ele, eu não votaria em segurança. Ele foi muito aplaudido por causa dessas palavras e ficou registrado assim a expressão nós confiamos em Deus, que foi cunhada na moeda americana. Nós confiamos em Deus. Foi a partir de John Glenn que fez essas voltas em torno da Terra. Por isso, dependemos de Deus no juízo, dependemos de Jesus, dependemos do Espírito Santo. Por isso, a leitura das profecias de Daniel são muito assim coerentes agora, para entendermos essa vinda é a hora do seu juízo, que está na primeira mensagem angélica. A pergunta número 1 diz assim, qual é o tempo profético que o profeta Daniel declarou que o santuário seria purificado? Então nós vamos ver nessa lição que a purificação do santuário que Daniel viu está ligado com o início do juízo. Vinda é a hora do seu juízo. Mas quando vai começar esse juízo? Vamos ver então, nessa pergunta, qual o tempo profético que o profeta Daniel disse que iria assim dar início ao juízo de Deus. Está em Daniel, capítulo 8, verso 14, e até 2.300 tardes de manhã, e o santuário será purificado. Daniel viu um anjo, e o anjo disse para ele, até 2.300 tardes de manhã, e o santuário será purificado. O profeta mencionou 2.300 tardes de manhã, ou, profeticamente, 2.300 anos. Uma vez por ano,
O santuário que foi feito por Moisés no deserto, ele era purificado. Todos os dias, pessoas matavam um cordeirinho e o sacerdote pegava o sangue daquele cordeiro, derramava um pouquinho na base do altar que estava ali no quintal, no pátio, e pegava outra parte do sangue, que representava ali a propiciação que o cordeiro havia feito em favor daquela pessoa. E o sacerdote entrava no lugar santo e aspergia este sangue sobre o altar e na cortina que separava o santo do santíssimo. Era como se ele estivesse transferindo os pecados daquela pessoa para dentro do santuário. Ali a presença de Deus existia no lugar santíssimo para dar aprovação a esse ritual. Uma vez por ano, os pecados acumulados no santuário terrestre, eles tinham que ser limpos. O santuário precisava ser purificado. Para isso, era chamado Dia da Expiação, uma vez por ano. Daniel sabia disso. Havia um sacerdote chamado Sumo Sacerdote, que oficiava este momento, esse ritual da expiação. Ele pegava 2 bodes e transferia para um dos bodes os pecados que era levado para o deserto para morrer. E então, dessa forma, as pessoas ficavam em expectativa. Era como se fosse um dia do juízo. Todo mundo tinha que tomar banho, todo mundo tinha que colocar a melhor roupa, todo o lixo em volta do acampamento tinha que ser queimado. As tendas precisavam ser arrumadas. As pessoas se colocavam em volta do santuário. 24 levitas ficavam em torno do santuário intercedendo pelo povo. Sabe aqueles 24 anciãos que João viu ali no trono, ao lado do trono de Deus? Representava esses 24 levitas, sacerdotes que ficavam em torno do santuário, orando, pedindo a Deus que recebesse aquela expiação, que perdoasse os pecados do povo e que purificasse o santuário. Era um ritual maravilhoso, onde Deus era o personagem principal. E o cordeiro representava Jesus Cristo, que morreria um dia na cruz pelos seres humanos. Então essa purificação do santuário, Daniel conhecia. Aí vem a pergunta número 2, como o profeta Daniel reagiu à visão da purificação do santuário? O que aconteceu com o profeta Daniel? Daniel 8, 27 diz assim, e eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias por causa da visão. Então eu me levantei, cuidei dos negócios do rei, mas fiquei preocupado com a visão das 2.300 tardes e manhãs. Daniel 9, 21 e 22 diz assim, estando eu ainda falando na oração, o anjo Gabriel veio até mim e, como no princípio, voou rapidamente, me tocou na hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e falou comigo dizendo, eu vim para fazer entender a visão. E assim Daniel, que estava doente, recebeu do anjo Gabriel a explicação, o que representava essas 2.300 tardes de manhã. Reação do profeta, ele adoeceu. Porque Daniel conhecia o ritual da purificação do santuário. Mas como esse santuário seria purificado se ele estava cativo em Babilônia e o santuário, o templo lá em Jerusalém estava destruído por Babilônia? Nabucodonosor invadiu Jerusalém, destruiu o templo. Como é que esse templo ia ser assim purificado? Daniel então ficou pensando, 2.300 tardes representa 2.300 anos. Então vai ser preciso nós ficarmos cativos 2.300 anos para que o santuário seja refeito e purificado? Mas o que significa a purificação do santuário? E o que significa tudo aquilo que representava as fases da maior profecia bíblica, 2.300 anos? Daniel viu o ungido, Daniel viu que depois de 69 semanas, o ungido ele seria morto, seria levantado. Depois então cessaria o sacrifício, depois haveria uma abominação. Daniel ficou confuso. O que representa essa grande profecia? Será que vamos precisar ficar presos em Babilônia? E a queda de Babilônia? E os outros reinos que eu vi? Os animais, a estátua de Nabucodonosor, a cabeça de ouro, o peito de prata? O que representa isso? Então Daniel ficou confuso. Ele não sabia coordenar as situações. Até 2.300 tardes de manhã e o santuário seria purificado. Por isso, Daniel precisou da ajuda do anjo para que ele pudesse então ter uma noção do que estaria acontecendo. Isso quer dizer que Jesus quer nos ajudar a entendermos como o juízo se processará nesta terra em algum momento da história humana. Já está acontecendo esse juízo, vamos ver no decorrer das lições, mas a purificação do santuário significa o início do juízo que o primeiro anjo das 3 mensagens angélicas ele estava anunciando. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo.
João também ficou espantado. Mas que juízo é esse? Quando começará? Então nós voltamos a Daniel 7 e Daniel disse, eu tive uma visão, depois de 2.300 anos o santuário seria purificado. Deus quer nos orientar. 2 jovens queriam subir uma montanha de 1.168 metros. Contrataram um guia turístico que os levou até lá em cima. O pico estava cheio de neblina e a mais ou menos uns 50 metros do pico. Os 2 jovens se emocionaram e saíram correndo antes do guia orientar. E lá em cima eles acabaram se perdendo no meio do nevoeiro. Começaram a gritar, desesperados. Estavam perdidos, com medo de cair em algum precipício. Foi aí que o guia apareceu, tocou nos braços daqueles moços e disse, calma, eu sei o caminho, sigam-me, por favor. E o guia os levou até o topo. A visão foi maravilhosa. E ele então os conduziu de volta para a terra, para assim, a base da montanha. Jesus Cristo é o nosso grande orientador. O Espírito Santo quer nos guiar para a salvação. Mas vamos ter que olhar para Jesus, vamos ter que olhar para Cristo dentro do santuário. E é muito importante que nós entendamos nessa semana como o juízo divino teve início. Porque as vidas das pessoas já estão sendo assim julgadas pelo Senhor Jesus Cristo. E quando Jesus chegar no último ser humano, ele vai dizer, está consumado, está feito. Nesse momento, o Pai vai ordenar para Jesus, pode voltar então à terra, porque todos já estão julgados segundo as suas obras para a glória eterna ou para a perdição eterna. Vamos então a esse estudo nessa semana, porque vai ser maravilhoso. O estudo do santuário é o estudo base da nossa igreja. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos orienta, o Senhor nos conduz e nos dá a direção certa. Nós te louvamos por isso, em nome de Jesus. Amém. Que haja uma bênção no teu coração. Possamos entender. É um pouco confuso essa questão dos 2.300 de manhã, mas no final, no início parece confuso. No decorrer da semana, vamos entender perfeitamente e vamos glorificar a Deus pelo entendimento. Deus abençoe a todos. Amém.